Então, bom dia a todos. Vamos dar início aí à nossa aula de desenho mecânico. Hoje, segunda-feira, 29 de março, turma do horário AB Manhã. Vamos dar continuidade sobre o assunto que estávamos falando na semana anterior, sobre elementos de fixação mecânica. Aula passada nós falamos sobre os elementos de fixação móvel, né? Quando a gente fala de elementos móveis de fixação, são aqueles que permitem a montagem e desmontagem dos mesmos, a fim dos mesmos serem reaproveitados, né? Usamos como exemplo porca, carro e parafuso. Hoje nós vamos falar sobre os elementos de fixação permanente. Opa, só um instante, a gente volta já, tá? Os elementos de fixação permanente são aqueles que promovem a união também do conjunto, só que de tal forma que não seja possível a desunião. Para essa desmontagem ou desunião, os mesmos sofrem avarias no qual não podem ser reutilizados. Mas voltando ainda sobre a ideia principal da aula, que é elementos de fixação, a gente sempre reforça, né, que na engenharia a necessidade de unir peças como um todo é comum, a fim de realizar montagens, articulações, né, permitir dar origem a máquinas e equipamentos. Entretanto, as peças a serem unidas exigem elementos específicos para cada fixação, que estão submetidos ao quê? Ao regime de trabalho, às características de esforços, né? As condicionantes para aquela união. Ela pode ser feita, né, com elemento móvel ou elemento permanente. Então, móvel a gente falou aula passada, montam e desmontam, podem ser reutilizados. Permanente não podem ser reutilizados, montam e estão fixos permanente. Se você desunir, o elemento de fixação tem que ser substituído, tá? Outro detalhe muito interessante, os elementos de fixação requerem sempre uma atenção especial por parte de nós engenheiros. É nele, geralmente, o elo mais fraco do sistema de montagem. Se ele não for o elo mais fraco, é porque ele trabalha em conjunto com outros elementos similares a ele. No entanto, a região de união se torna a região mais fraca, tá? Então, sempre uma atenção aí à aplicação dos elementos. Elementos móveis, a gente falou aula passada, então tem toda a teoria já lá descrita, né? São os elementos que podem ser utilizados, né? Tirados do conjunto sem causar dano e desunião ou desmontagem. Já hoje, não. Então, eu trouxe dois exemplos aqui na nossa tela, por exemplo, o rebite, tá? Isso aqui vai ser, como a aula passada a gente teve alguns paradigmas, né, de nomes, né? Lembra? A fenda cruzada, a chave de estrias. Hoje nós vamos aprender sobre o rebite. Pessoal, não é a rebite. A rebite é um remédio, é uma droga. Rebite é o elemento mecânico de fixação. Rebite. Não existe aquele A aqui, tá bom? E o cordão de solda. São dois elementos estáticos de montagem, considerados elementos fixos. Por quê? Permanentes, né? Para desmontagem, vocês devem inutilizá-los, devem ser cortados. Vou falar outros, como pino e cavilha. Para vocês pode até parecer que não são descartáveis, né, que não são permanentes, podem ser reutilizados, mas ao longo da aula, quando chegar lá, eu vou falar por que eles não devem ser reutilizados, ok? Rebite. Só mudar aqui a corzinha no meu ponteiro, que vai ajudar na interpretação. Vamos lá. Um rebite compõe-se de um corpo de forma de eixo cilíndrico, com uma cabeça que pode variar em diversas geometrias variadas, dependendo da aplicação. São peças fabricadas em aço, alumínio, cobre ou latão. Unem rigidamente peças ou chapas, como, por exemplo, estruturas metálicas, reservatórios, caldeiras, máquinas, navios, aviões, entre outros elementos mais. Então, o rebite, ele é um elemento mecânico que, como demonstrado aí na imagem e na câmera, em uma extremidade você tem a cabeça do seu rebite, que pode variar em função da aplicação, e um corpo, usualmente cilíndrico, tá? O rebite, ele tem essa forma original, quando ele ainda não foi utilizado, né? E aí você vai ver ele nessas montagens estáticas,
Antigamente, você via o rebite mais dessas estruturas metálicas. Aqui nós colocamos a imagem de uma máquina a vapor, né, que é uma locomotiva a vapor. Algumas máquinas mais antigas, por que se utilizava o rebite antigamente? Primeiramente, que essas estruturas elas tinham um porte elevado. Então, hoje em dia é muito mais fácil você levar ela já pré-montada para uma região do que você antigamente levar. Então, elas eram montadas no local. Então, elas vinham em partes menores para serem transportadas. Geralmente, transporte com força animal. E no local, você não tinha energia elétrica, né? Você tinha o quê? A brasagem ou forjamento, conhecido, né? Um processo de fabricação. Então, vocês vão ver que o rebite lá ele era aquecido e conformado, né? Fechado na região ali já aonde ele estaria estaticamente montado. Consequentemente, ficaria ali permanentemente. Já escutei perguntas de alunos muito interessantes, por exemplo, o rebite ele é uma união aonde muito específica, né, de aplicação, não necessariamente. O rebite ele foi muito utilizado devido às facilidades. Hoje em dia, porque ele não é tão utilizado, ele ainda é, porque não tanto, porque outros processos de fabricação foram desenvolvidos ao longo do tempo. Então, por exemplo, uma pergunta que alunos já me fizeram: o Titanic, ele afundou porque ele era rebitado? Não, ele afundou por outras causas, tá? Não foi só porque bateu no iceberg, foram outras especificações técnicas, tá? Por causa que ele afundou, mas ele tinha toda a sua estrutura fixa por rebite, e não era um problema. Muitos aviões da guerra, Primeira Guerra Mundial, estruturas, tanques de guerra, eram feitos, conformados e unidos às peças por rebite e funcionavam perfeitamente. Como até hoje, muitas dessas estruturas ainda estão montadas e a gente consegue observar elas, tá? Então, independente da forma construtiva, existem diversas características dos rebites, aplicações, funcionalidades, muitos deles específicos para cada aplicação ou necessidade em específico. Tá? Quais são as vantagens de se utilizar peças rebitadas, ou seja, a união por rebite, né? Primeiramente, o rebite ele é barato e simples. Eu não gosto muito de falar de custo, mas simples aplicação. Quando a gente fala que ele é barato, não somente o custo dele, tá? Mas o custo de aplicação não requer mão de obra especializada, você aplica ele facilmente em diversas regiões, maior facilidade de reparação. Quando a gente fala maior facilidade de reparação, se o seu rebite teve um problema, se ele afrouxou, soltou, você tira e troca. Simples assim. Por isso que a gente fala que é fácil você reparar ele. O rebite ele não tem reparo, você troca ele, ok? Aplicação em materiais de má soldabilidade, essa aqui é a grande sacada, a grande jogada do rebite, tá? Não é todo material que pode ser soldado. Consequentemente, não são materiais também distintos que você consegue promover a união. Por exemplo, se eu tiver uma chapa de aço e uma chapa de alumínio e tentar soldá-las pela termofusão da soldagem, elas não se soldam, elas não têm liga, elas não fazem a união. Ou seja, esse tipo de montagem, ou eu utilizo um rebite, ou utilizo hoje novas tecnologias. Por exemplo, se você pegar agora, vamos usar um exemplo muito simples. Alguns carros, por exemplo, vou falar da Land Rover. A Land Rover tem geralmente a estrutura dos seus carros em alumínio e muitos deles peças unidas por meio do rebite. Se você pegar alguns modelos hoje atuais, eles usam fitas adesivas, um tipo de um adesivo mais tecnológico que faz a união das peças. Então tem carros aí hoje que são totalmente, praticamente que colados. A parte estrutural, de chassi, de esforço mecânico, aonde você tem ali uma melhor flexibilidade, uma melhor estanqueidade, redução de peso, a gente vai falar sobre isso, sobre o rebite, a questão do peso, e assim por diante. Mas então, o rebite, ele dá origem dele, desde quando ele surgiu, a grande aplicação é para essa finalidade. Elementos de má ou que não tinham boa soldabilidade. Execução simples, não exige operário qualificado, controle de qualidade simples.
por isso que ele é barato. Não desmontável, opa, desvantagens, né? Não desmontável, é considerado uma desvantagem. Maior peso na união, isso aqui é muito interessante. Eu vou voltar naquela foto aqui, onde a gente via aqui a estrutura metálica da ponte. Se você observar aqui, ó, cada pontinho desse aqui é a cabeça de um rebite, que ele fez a união desses elementos. Quando você faz essa união, duas coisas muito interessantes. Primeiramente, a quantidade de material que você adiciona à estrutura, né? Em questão de volume, ou seja, o aumento do peso da estrutura. E outro muito interessante, veja que eram diversos rebites, uma pequena região, para fazer a fixação. Isso é uma característica dele, tá? Para dar o esforço naquele ponto. Consequentemente, essa região ela era fragilizada devido à quantidade de furos que existem aqui. Tá? Então, isso aqui era uma região propícia à quebra, à falha, ao colapso, devido à sua estrutura, forma de montagem. Campo de aplicação reduzido, chapas. A gente fala que são materiais delgados, né, de pequena espessura. Materiais de espessuras mais elevadas, o rebite ele não é bem aplicado, não é fácil a aplicação, não é tão recomendado. Geralmente são para uniões de peças delgadas, ou seja, chapas, peças mais finas. Não recomendável para carregamentos dinâmicos. Se você tem uma estrutura no qual ela sofre articulações, vibrações excessivas, vamos falar aqui, né, que ela seja articulada, o rebite ele não é recomendado. O rebite, geralmente, porque ele era aplicado a uma estrutura, por exemplo, a caldeira, né, de geração de vapor, que é muito interessante, quando você pensa numa caldeira, a caldeira é um elemento térmico. A gente falou aula passada de dilatação térmica, né? O parafuso tinha lá uma roda de pressão que compensava essa dilatação térmica. O rebite em uma caldeira, geralmente o material dele de composição é o mesmo material da revestimento da caldeira. Então, eles têm o mesmo coeficiente de dilatação. Então, eles estendiam da mesma forma. Sobre esse exemplo da colagem estrutural, porque isso não é comum em aviões, até hoje são rebitados na sua fuselagem, seria racional o uso custo? Vamos lá, Gabriel. Gabriel, tem várias contrapartidas, assim, vamos dizer. É uma tecnologia nova, está sendo testada, tá? Mas até hoje ninguém superou custo, vamos lá, peso, e é um conjunto de elementos. Não é reforço estrutural, deixa eu só pegar o termo correto. A resistência do material em função do seu peso, que é o alumínio, tá? O alumínio estrutural, que é usado na aviação, e a forma de ligação. Por exemplo, um avião, vamos colocar dois exemplos bem drásticos aqui, mas é uma realidade. Um avião parado aqui no nosso aeroporto, aqui Pinto Martins de Fortaleza, ali na pista. Ele está exposto ali a uma temperatura aproximadamente de 50 graus, né? Calor da pista, incidência do sol. E aí ele levanta voo agora, decolou. Em 5 minutos, ele já está numa altura para translado de cruzeiro, né? Viagem de cruzeiro, numa altura aí de tantos mil pés, e lá ele está numa temperatura de menos 10, menos 20 graus. Ou seja, veja um gap aí de 50 para menos 20, 70 graus. Então, você geralmente não tem materiais que aguentam essa troca, né? Essa variação de temperatura, concentrando a dilatação e outras propriedades. Então, dependendo da aplicação, ainda está sendo estudado muita coisa. Essa tecnologia da peça colada, depois vocês procurarem, tem vários documentários, inclusive da Discovery já falando sobre isso. Muitos equipamentos, eles são unidos hoje, né, pela termofusão, que é a soldagem, e pela união por cola. Então, você vê lá, mas geralmente são materiais que sofrem outras aplicações, um esforço estrutural mais elevado, o problema da vibração, né, que é no automóvel, estanqueidade, assim por diante. Nos aviões, se eles estão desenvolvendo isso, ainda não é tão difundido, tá? Se eles estão utilizados. Talvez utilizem na parte interna, mas essa parte de fuselagem, essa parte de montagem, o rebite ainda é muito utilizado, tá? Por questão da dilatação. Então, quando a gente falou esse gap de temperatura, dele dilatar e contrair, frio e calor, o rebite que eles usam lá, se a estrutura é de um alumínio estrutural específico, o rebite ele é feito no mesmo material. Então, eles dilatam na mesma proporção. Tranquilo? Pode ter outras explicações aí, mas pode variar aí também. Não sou
Então, expert nessa área. É uma dedução minha, André, tranquilo? Vamos lá, mais desvantagens aqui, né? Não que seja uma vantagem, mas uma desvantagem. Não recomendável para carregamentos dinâmicos, como a gente falou. Então, se a peça é articulada ou tem uma vibração excessiva, o rebite ele não é recomendado, porque o rebite, uma vez que você vai fazer o fechamento dele, a gente vai ver já aqui alguns modelos, você fechou ele, a partir do momento se ele sofre um esforço alterando o tamanho dele, ele não contrai novamente, né? E aí ficaria uma união frouxa, digamos assim, não estaticamente unida. Redução da resistência do material devido à furação, aquilo que a gente falou aqui na estrutura metálica, né, da ponte. Olha a quantidade de cabeça de rebites que tem aqui, a quantidade de furos que sofreu essa região. Tudo bem que ela recebeu o material ali do rebite, mas acaba sendo uma região de menor capacidade mecânica. O rebite ele pode variar segundo o normativo, isso aqui é uma foto que eu tirei da norma, igual a gente falou dos parafusos, né? Podem ter cabeças de geometrias distintas, dependendo da aplicação. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples aqui, né? O Gabriel falou da aviação. A aviação ela é utilizada o rebite. Imagine se na carcaça do avião tivessem rebites como este, né? Com a cabeça do lado de fora, com a cabeça cilíndrica, como está apresentado aí. Você não teria talvez uma aerodinâmica satisfatória, né? Lá os rebites eles são esse aqui, ó, cabeça escariada, né? E chata. Ou seja, eles são embutidos, né? Eles estão dentro da estrutura fazendo ali a fixação. Então, dependendo da aplicação, existe a cabeça mais recomendada. Cabeça redonda larga, redonda estreita, né? Ó, escariada chata, escariada estreita, escariada com calota, ela tem uma pequena abalação, tipo panela, né, que a gente chama, e a cabeça cilíndrica. E aqui, ó, tem a aplicação. Pessoal, uma dessas aplicações, elas são um pouco antigas, mas é porque a norma ela é antiga. Tá? A norma, geralmente, ela não acompanha tão bem a tecnologia conforme é desenvolvida. Surgem novas normas. As antigas, elas não são, como a gente pode falar assim, atualizadas. Então, olha lá, cabeça aqui, ó, largamente utilizada devido à resistência que oferece, né? Tem uma resistência maior. Esses embutidos aqui escariados, né? Empregando em uniões que não admitem saliência, né? Esse aqui, ó, cabeças escariadas, calota e tipo panela. Emprego em uniões que admitem pequenas saliências, usado em uniões de chapas com espessuras máximas de 7 milímetros. Ó. Então, são empregos bem específicos. A fabricação de rebites é padronizada, ou seja, segue normas técnicas que indicam medidas da cabeça, do corpo e do comprimento útil dos rebites. Isso aqui é uma coisa interessante também, o comprimento útil dele. Não é porque ele tem esse comprimento todo que ele pode unir peças nesse comprimento, não. Parte desse corpo vai se tornar a cabeça do outro lado. Como assim? Coloquei uns videozinhos aqui, uma sequência de vídeos, calma, que vai mostrar para vocês como que o rebite ele é feito. Porque não começou, calma, vamos lá. Pronto. O rebite ele é aquecido, colocado na furação, a gente vem com a contraponta, que é de apoio, e do outro lado vem o martelete, geralmente pneumático ou elétrico, tá? E ele vai fazendo uma sequência, né, uma frequência de pancadas a fim de amassar a cabeça, ou seja, ele está espanando ali o material a fim de fazer a rebitagem. Vou passar o vídeo novamente. Então veja que ele tem um corpo cilíndrico de um certo comprimento, unindo aqui 3 chapas, ó, tá vendo? E aí vem o martelete aí, ó, fazendo a rebitagem do outro lado. Rebitagem, tá? Não é arrebite. E a união. Vou colocar no segundo vídeo aqui, mostrando a mesma sequência, ó. Mesma coisa, ó, chapas, 3 chapas unindo aqui. Ele tem uma pré-furo já. Ele entra ali justo, porque ele entra justo? Por causa que ele vai ficar justo na montagem. Ele não é folgado. Olha lá a contraponta. E agora ele vem com o martelete, ou ar comprimido, ou elétrico, como a gente falou. E ele gera uma frequência de pancadas ali, né, de esforço de batidas, que ele faz esse abaulamento aí na cabeça. Ou seja, parte do corpo do cilindro, ele vai ser amassado a fim de dar origem a outra extremidade de fixação. Por isso que a gente fala, pessoal, que o rebite ele não é desmontado. Vamos para esse aqui que é interessante. Veja que aqui, ó,
você já vê a cabeça de um lado, tem a cabeça do outro. Então, para eu desmontar essa união, eu preciso cortar a cabeça do rebite. Se eu cortar, não tem como eu reutilizar. Ei, professor. Opa, pois não? Opa, Gabriel. É, aqueles rebites mais simples. Quer Pronto. dizer, rebites mais simples não, aqueles que é Está na tela utilizado. aí, ó. Rebite Isso, pop. Pronto, nós vamos exatamente. chegar já nele. Ah, tranquilo. Tranquilo? Vamos lá. A gente está mostrando aí esses rebites, são de nível mais industrial. Vocês veem que existem umas ferramentas mais específicas, algumas montagens um pouco mais brutas, não que seria a palavra tecnicamente correta, né? Mas vamos falar assim, um pouco mais robustas, né? Uma aplicação mais específica. Existe também outros modelos de rebite, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, existem também rebites com nomes específicos, como de tubo, alojamento explosivo, rebite explosivo, com uma pequena cavidade cheia de uma carga explosiva, no que, ao ser aplicado o dispositivo elétrico, a cavidade explode, né? E ele fixa. Tem vários modelos. Então, você tem ele tubular, aqui, ó, aplicado, unindo peças distintas. Esse é o explosivo, eu vi poucas vezes na vida, tá? Mas é bem interessante. É como se fosse uma espoleta, você coloca ele na região e bate, quando bate, tem uma carga de pólvora dentro que ele explode, é uma pequena explosão, e ele expande ali com aquela explosão e faz a fixação, tá? Esse semitubo foi o que a gente mostrou aqui, né, ó, que ele inicialmente é todo cilíndrico, e a massa fazendo a cabeça dele do outro lado, né, esse que está na tela aí também. Rebites com alojamentos, que a gente fala, ó, você faz o amassamento, então tem várias formas construtivas, tá? Dentre eles, existe também o rebite pop. Rebite pop é o mais popular, que a gente conhece, como até o Gabriel falou aí, muitos de vocês podem ter em casa esse rebite ou uma rebitadeira para aplicação desse elemento, tá? Dentre os rebites, destaca-se pela sua importância e popularidade o rebite de repuxo, que é o nome técnico correto dele, né? Rebite pop é apenas um nome da popular, que a gente chama, mas o nome dele é rebite de repuxo, né? É um elemento especial de união, empregado para fixação de peças com rapidez, economia e simplicidade. Então você tem alicates, eu procurei o meu aqui, não achei, alguém deve ter levado já emprestado, um alicate convencional, que muitos têm em casa, pode ser uma ferramenta elétrica ou pneumática, dependendo da aplicação, ou você tem alguns de um esforço um pouco maior, uma alavanca maior, uma aplicação mais industrial, tá? O rebite é esse elemento, como está mostrado aqui na tela, tem diversos tamanhos e formas construtivas, no qual você aplica ele para união de peças estreitas, chapas, finas e geralmente rápida aplicação, tá? Não requer temperatura, não requer uma aplicação muito específica. Então você vem com o rebite as peças que vão ser unidas, encaixa ele na posição, tem um pré-furo ali. Você vem com a rebitadeira, né? Com a rebitadeira ou a rebitadeira para fazer o encaixe. Ela tem dentro um mordente, né, que puxa essa haste. Quando essa haste chega na saliência que faz a pressão, ela rompe. Vou mostrar para vocês num vídeo, mas aqui é só uma sequência mais explicada de como é feito o rebite pop. Então você vê aqui ele unindo peças distintas. Quando você coloca, na outra extremidade dele, ele tem uma cabeça um pouco maior. Vai ficar meio ruim de ver aí nessa tela, ó. Mas ele tem uma saliência. Então, aqui você vê que é um corpo, essa pontinha ela é outro, tá? Conforme você insere na furação lá, ele tem um tamanho fixo. Quando você começa a puxar com o alicate, essa parte vai subindo. Tem dentro dele uma região específica para o rompimento, né? Que é um ponto onde é induzido o estresse para ele quebrar. Quando ele quebra, essa haste sai, fica só o rebite ele montado e unido. Se por esse vídeo aqui, ó, vocês vão compreender melhor a aplicação. Olha lá, quando ele aperta, né, ó, ele puxa o material e faz estrangulamento, né, ó. Similar ao que a gente tem aqui em mãos, explicando para vocês, ó. Vem o alicate puxa, ó, ele vai começar a puxar, ó, essa extremidade, ó. Fez, ó, o encosto, faz o aperto, ó, fazendo uma saliência maior do outro lado. Quando chega na estrutura máxima, ele rompe e fica somente essa montagem. Essa é a montagem por rebite de repuxo, conhecido como rebite pop.
Rebite pop também tem várias geometrias construtivas diferentes. Esse aqui que eu mostrei para vocês aí na tela é as mais comuns, né? Você tem a cabecinha do outro lado. Você pode ter ele também cego, que a gente chama, e a cabecinha ela é embutida do outro lado, tá? Ó, ela está aqui dentro, tá? Por que que você poderia ter esse modelo de rebite fechado? Geralmente, você pode ter algum vazamento nesse tipo de união. Então, se desse lado aqui você vai ter um elemento ali, uma água passando, ou algum fluido que você tem que dar estanqueidade, esse modelo aqui ele permite uma estanqueidade um pouco mais elevada, tá? Por ele ser fechado. Mas a forma de aplicação dele é a mesma que essa. Ele é um rebite de repuxo. Tranquilo? Era esse, né, Gabriel, que você tinha falado? Esse mesmo, professor. Legal. Muito comum. Saindo dos rebites, nós vamos falar agora de pinos, cavilhas e cupilhas, tá? É um elemento que está no nosso dia a dia. Vocês já devem ter visto ele diversas vezes. Muitos de vocês utilizados, reutilizados, e muitas vezes até falados que eles não prestam. Mas nós vamos explicar os porquês, tirar esses paradigmas da cabeça. Então, quando a gente fala primeiramente de pino, tá? Existem diversas geometrias e aplicações. O que é um pino? O que é uma cavilha? E o que é uma cupilha, por exemplo, né? Ou um pino elástico, que seria o caso desse modelinho aqui que eu vou mostrar já para vocês aí, que é um pino elástico. Então vamos lá. Tem a finalidade de alinhar e fixar elementos de máquina, alinhar. Isso é um ponto muito interessante. Permitindo uniões mecânicas em que duas ou mais peças se juntem, estabelecendo assim uma conexão entre elas. Então, essa é a finalidade de qualquer elemento de fixação, tá? Um pino, geralmente, dependendo da geometria e aplicação, ele pode ou não trabalhar sozinho. Muitas vezes você vai ver um pino associado a um parafuso, ou uma cupilha associada a um parafuso, e assim por diante. O que é o pino, o que é a cavilha, o que é a cupilha? Vamos lá. Cupilha ou contrapino, popularmente chamada de contrapino também, né? Muita gente chama no chão de fábrica, na indústria, coloca lá o pino travante, coloca o contrapino, coloque a cupilha. É um arame de seção semicircular, dobrado de uma forma a gerar um corpo cilíndrico, né? Pode ser de cobre, alumínio, latão, tem várias aplicações, aço inoxidável, com a função principal de travar elementos de máquina como porcas. Então, logicamente, eu tenho um tamanho um pouco elevado aqui, exagerado aqui na minha mão, mas se a gente olhar o corpo dele, é como se fossem duas seções semicirculares, minha cabeça sempre está na frente, né? Ó, que ele vai dar uma origem a uma peça, calma, semicilíndrica aí, tá? Então, lá na união, eu tenho um furo de passagem, aqui uma porca-castelo, né? Ó, 3 aplicações de porca-castelo. E aí, uma vez apertada a união, eu tenho esses orifícios, essas cavidades aqui na porca-castelo, é justamente para a gente passar o nosso contrapino ou a nossa cupilha. Então, a cupilha é esse corpo que está aparecendo aí, é um arame dobrado, semicircular, que a finalidade dele é você inserir ele no orifício, então ele tem a parte da cabeça, né, que tem uma saliência maior, o corpo, e a extremidade dele tem essa defasagem? Sim, todos eles têm. Isso é justamente para facilitar o amassamento. Você vai amassar essa extremidade dele a fim de fazer a união. Então veja ali, ó, porca-castelo, já tem um furo lá. Colocamos a cupilha, passando. Aqui ele está fazendo só uma reforço aí com um alicate, tá? E aí ele vai fazer a dobra, ó. Ele vai pegar um lado, dobrar num sentido, vai pegar o outro e dobrar no outro sentido. Dessa forma, mecanicamente, a sua estrutura ela não desmonta, não soltaria, tem um elemento físico ali, tá? Professor, mas se eu desamassar esse arame e tirar ele, eu não poderia reutilizá-lo? Poderia, mas não é recomendado. Vocês já devem ter pego algum elemento na mão, um sistema, algum componente que vocês dobraram uma vez, desdobraram, dobraram a segunda, na terceira ele quebrou, né? Ele ficou mais maleável, mudou a cor dele ali. Isso aqui é um elemento de estrutural de reforço, ou seja, ele tem uma certa estrutura mecânica de esforço. A composição dele é um pouco mais elevada na dureza. Então, quando você faz esse amassamento,
você desamassa, e quando você for amassar de novo, ele pode ter uma fratura ali, uma micro trinca, e não ter mais a capacidade original dele. Então, você faz as dobras aqui novamente no mesmo ponto, que geralmente ele é utilizado no mesmo local, né? Ou seja, ele vai ser dobrado. Clipe de papel ele é elástico, né? O clipe de papel, eu não tenho nenhum aqui fácil, mas ele é uma estrutura dobrada dentro de um plano. Quando você coloca o papel entre os arames ali, ele é elástico, né? Ele tem uma certa elasticidade. Mas o clipe de papel, por exemplo, exatamente, você desamassou ele, se você amassar ele de novo, com o tempo ele quebra, né? É uma característica do material. E tem de Gabriel, sua colocação. Então aqui, se você dobrar no mesmo ponto, ele pode vir a quebrar. Com o tempo, fazer um esforço, ele quebra, você não percebe, cai aqui, e aí o travamento que você achava que tinha lá, você já não tem mais. Interessante do clipe de papel, agora eu entendi a colocação. Passando aqui, já vimos o vídeo. Cavilha, né? Cavilha é muito interessante, vocês já devem ter conhecido e visto ela. Professor, nunca vi uma cavilha. Alguém já montou um móvel e na extremidade da chapa lá da madeira tinha um elementozinho desse de madeira com algumas ranhuras que já tinha um pré-furo lá na outra madeira, que você só encaixava um no outro, né? Então, é uma peça cilíndrica, fabricada em aço ou madeira, cuja superfície externa, né, recebe entalhes na forma de rasgos, ela não é lisa, de madeira, né? Na metálica ela é elástica, pode ser. De forma e comprimento a forma e o comprimento dos entalhes determina o tipo de cavilha. Sua fixação é feita diretamente no furo aberto pela broca, dispensando acabamento e a precisão do furo alargado. Então, por ela ter aqui, são cavilhas metálicas que eu estou mostrando aqui, veja que ela tem um pequeno vínculo, né, uma pequena saliência. Isso aqui são cavilhas ou pinos elásticos, que a gente chama. Já a gente vai falar de pino. Então, estou mostrando um aqui para vocês. Vocês vão ver um pequeno entalhe aqui ao longo dela. Deixa eu só tirar a cabeça da frente. Né, ó. Ele é vazado. Ele é oco. Ele é um pino elástico. Então, ele tem uma certa elasticidade, ele tem um furo específico, você fura e coloca ele. Logicamente, quando você coloca, ele amassa. E pela elasticidade dele, ele fica ali fazendo o travamento do sistema, né? Tem várias formas construtivas de geometrias, tem diversas normas que falam aí, ó, do tipo, né, de cavilhas e aplicações. Professor, o que é essa extremidade diferente aqui? É um elemento para você pôr e tirar a cavilha. Dependendo da aplicação, você tem uma ferramenta para sacar a cavilha ali, tá? Então, aqui é uma cabeça para tirar ela. Então, tem várias normas e aplicações, acho que a maioria são alemãs, né? Normadinho. Pino, usados em junções, rebites, vibrações, apresentam geometrias diversificadas, segundo sua aplicação. Pino guia, né? Ó, ele pode ter um pino cônico com haste roscada, então tem uma parte roscada, ou o pino elástico que a gente falou, ou o pino cônico, né? Tem várias características e aplicações, são usados em junções resistentes a vibrações, apresentam geometrias diversificadas segundo a sua aplicação. Então, por exemplo, o pino guia, ele é cilíndrico, tá? Ele geralmente é utilizado ali não sozinho, você pode ter uma montagem onde você tem já um pino pré-estabelecido, lá montado aqui o pino, e aí você vem com a outra chapa e faz o encaixe, furo no outro. Isso já garante ele numa posição. Talvez o pino não faça completa fixação. Você pode vir posteriormente ali com parafuso ou com rebite, mas o pino ele faz o alinhamento original dos furos. É muito interessante. E aí quando você, por que não utilizar e não reutilizar? Quando você usa um pino guia, ele vai se desgastando, um pino elástico, eles vão se desgastando, perdendo propriedades ao longo do tempo. Então, eu tiro um pino elástico ali de um furo, que ele está ali há 2 anos amassado, né? Pressionado. E aí, quando você tira ele já não tem mais a mesma elasticidade. Se ele voltar para o mesmo furo ou para um furo novo, ele não vai ter a mesma resistência em questão de fixação. Por isso que são elementos permanentes. Ou seja, se você desmontar, devem ser trocados, reutilizados. Professor, aquele lá da madeira que o senhor falou, aqui é só um vídeo de um pino elástico, tá, pessoal? Vou mostrar já para vocês. É justamente esse que está passando aí na tela, que eu mostrei em mãos aqui. Veja que ele tem um canal, é como se fosse uma chapa conformada, né? Ó, uma geometria. Isso aqui é justamente para ele dilatar.
ele poder ser amassado ali, né, comprimido, e ele vai exercer aquela força, né, de expansão, elasticidade dele, constantemente fazendo a fixação dessa forma. Só voltar aqui uma imagem que eu não expliquei para vocês. Opa. Vocês já viram esse elemento aqui na montagem de algum móvel, alguma estrutura? Alguém conhece esse de madeira aqui, ó, onde está o ponteiro vermelho? Que é o que está na tela aí, ó. Sim, professor. Já sim, né? Legal. Vocês uma vez já montaram um móvel e aí, por alguma necessidade, desmontaram ele e aí foram remontar pela segunda vez e aí ele ficou mais frouxo, não segurava tão bem. Passaram por isso? Olha lá, o Gabriel falou que sim. Não sei se o Ramon já desmontou aí o móvel dele, né? Mas o dia que ele desmontar, ele vai ver isso. Justamente porque esse elemento, ele é descartável. Então, como ele tem ranhuras ao longo do corpo dele, dá para ver na imagem aqui melhor. Uma vez que você faz a montagem lá e bate, coloca ele e monta o seu móvel a primeira vez, você tem um furo ali numa geometria e as ranhuras aqui. Ou seja, quando um entrar no outro, eles vão amassar, né? Vão gerar ali um atrito, vão fazer a fixação. Um móvel de madeira, por exemplo, a cavilha ela não é o único elemento de fixação. A gente coloca alguns parafusos posteriores, legal, mas ele faz o alinhamento. Uma vez que a gente desmonta, aquela interferência que a gente tinha ali do atrito, ela se quebra, tira. Quando eu colocar de novo o mesmo furo, ela já não vai ter mais o mesmo atrito. Por isso que o móvel ele não fica talvez tão bem fixo, ou fique um pouco mais molenga, que a gente fala às vezes, né? Tá mole, tá frouxo. Não é. São as cavilhas que não tem mais a mesma aplicabilidade, né? A mesma geometria, a mesma característica. Recomendado, troque as cavilhas. É barato, é simples, é fácil de comprar. E aí você substitui ela por novas. Você vai ver que a fixação do seu móvel lá vai ser bem mais resistente. A cupilha, como a gente falou, né, ela tem uma geometria específica, né, de fabricação construtiva, mas existem também, pessoal, os pinos elásticos, tá? Essa imagenzinha que está aqui é um modelo que eu vou mostrar para vocês. Ele está um pouquinho oxidado, ele era aplicado ao tempo, tá? Mas ele é um pino elástico que ele tem uma certa elasticidade, então ele entra, faz a trava ali. Ah, professor, mas esse aqui não pode ser reutilizado? Até pode. Mas cuidado, olha como ele oxida, né? Por exemplo, esse modelo que está aqui na minha mão, ele já sofreu uma oxidação forte aí com o tempo, né? Ó, acho que você não vê melhor. Então, o que acontece? O recomendado, com o tempo, você fazer a substituição dele, tá? Porque uma vez ele pode oxidar, quebrar, você não perceber, e aí quando você acha que está travado, o sistema não está travado. Tranquilo? Vamos continuar aqui. Aqui é uma imagem muito interessante sobre o pino elástico. Alguns alunos me perguntaram isso em alguns semestres, então eu coloquei essa slide só para mostrar para vocês. O pino elástico, pessoal, não são coisas de outro mundo, é muito simples a aplicação deles. Geralmente são pré-estabelecidos por tabelas. Então, por exemplo, digamos lá, eu vou mostrar no software para vocês isso aí. Digamos que nós temos que montar lá um pino, um furo de 10 milímetros, tá? Um pino M10, nominal 10. Então tem aqui, ó, a medida do pino 10. Deixa eu fazer uma marcação aqui que vai facilitar. Vou pegar aqui o 10, ó, tá? Então, o que a gente precisa ver aqui nele? O diâmetro do pino. Então, se eu pegar o pino virgem lá novo e medir ele, ele tem entre 10,25 e 10,51 milímetros de diâmetro. Opa, ele é maior que 10? Ele é maior que 10. O 10 tem 10,25 ou 10,51. Sei que são parâmetros interessantes, que se você tirar uma vez ele e medir, se ele estiver dentro desse parâmetro, eles falam que você pode reutilizar. No entanto, que você respeite os demais. Como assim? Tamanho do furo. Ó. O furo, ele também tem que ser um furo 10 até 10,15, no máximo. Tá? Então, veja que você vai colocar um pino com 10,25 num furo de 10. Esse ponto 25 centésimos aqui, ó, né? 25 décimos, na verdade, você vai ter ali de amassamento.
consequentemente vai fazer o sistema de união. Então, essa jogada que faz ali um pino elástico funcionar. É bem interessante. Muito aplicado aí, muitas coisas. Talvez você já tenham desmontado algum brinquedo, tirado alguns pinos e nunca perceberam que eram pinos, tranquilo? Tem essa mesma tabela em polegadas, não se assuste com polegadas, tá? É a mesma linha de raciocínio, você tem o seu elemento. Para a demonstração rápida e simples dos elementos, só um instante, que eu acabei fechando sem querer aqui. Nós vamos usar o nosso colega, ou seja, nosso melhor amigo, o SolidWorks, né? Quando a gente fala de elementos de união permanente, o software ele traz ali dentro da biblioteca os elementos de união. O rebite, o pino, a cavilha, são elementos padronizados de máquina. No dia a dia, a gente não desenha, a gente especifica. Consequentemente, a gente compra ele lá no mercado e faz a utilização. Então, por exemplo, vamos começar aqui, ó. Vou montar uma pecinha aqui simples e rápida, tá? Eu, particularmente, sempre coloco na isometria, clico no esboço, né? Ó. Vou pegar aqui nosso plano superior. Vou fazer uma peça diferente aqui. Eu vou pegar um retângulo aqui, ó. Vou colocar aqui um retângulo de 25 por 50, tá? Vamos deixar ele aqui no centro. Vou falar que essa medida aqui ela vai ser igual a essa aqui, dividido por 2. E aqui não. Aqui é o que eu vou fazer. Eu vou colocar ele a 1/3 ali, ó. Então, vamos colocar aqui um pouquinho maior. Vou colocar aqui 45. Eu vou falar aqui, daqui para cá, na verdade, vai ser essa medida, igual a essa medida, dividido por 3. No entanto, deixa eu colocar um parênteses aqui, estou até complicando aqui, mas não é complicando, não. Vezes 2, para ela ficar ali em 2/3 do comprimento, tá? Ó. Então, se eu vier aqui colocar aqui, por exemplo, 60, agora, ó, ele já corrige para a gente para 30 aqui, porque 30. Porque eu peguei 45, na verdade não é 45, é essa aqui, ó. Calma. Não quero funções. Essa aqui, ó. Pronto. Olha lá, pronto. Ficou 40, tá certo. Se eu colocar 10 aqui, ele vai ficar 3 ponto alguma coisa aqui quebrado. A gente tinha colocado quanto? 45 aqui, né? Vamos lá, 45. Não, estou fazendo outra coisa, nada a ver aqui, mas vamos lá. Vou fazer um furo aqui. Dimensão inteligente. Vou colocar aqui de 10 milímetros. Recurso, ressalto extrudado. Vamos colocar essa nossa chapa tem 2,5 milímetros. 5 é muito pouco. 2,5 vai dar 5. Vamos colocar aqui 10. 5 milímetros. Ok. Finalizo. Vou salvar ela aqui rapidinho, aqui, só numa chapa aqui. Eu vou colocar ela. Salvar. Beleza. Vamos lá. Eu vou pegar aqui, vou abrir uma montagem. Novo, montagem. Ok? O que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês? Nós vamos fazer essa união dessa chapinha com elementos distintos, tirados da nossa biblioteca, do nosso toolbox. Então, por exemplo, tem aqui a chapa, vou fixar aqui que eu vou colocar 2. 1, 2, ok? Por que eu fiz defasado elas? Essa primeira está fixa, né? A segunda está móvel. Então, eu vou posicionar, eu vou falar que essa superfície vai tocar nessa superfície. Este furo vai alinhar com este furo. Vou dar um giro aqui nela, ó, só para falar que essa superfície e essa estão coincidentes. Pronto. Então, temos duas chapas distintas. Nós vamos fazer a união delas. O primeiro elemento que a gente aprendeu hoje foi o rebite, né? Então, eu posso vir aqui no nosso toolbox, na nossa biblioteca de projetos, tá? Ó, tá aqui, né? Ó, os livrinhos. Pessoal, se seu toolbox não estiver ativo, ó, toolbox, é só você ativar na hora. Ó. Clicar aqui, ele vai ativar.
Temos diversas normas. Eu vou ter em polegadas ou na norma alemã. Temos na ISO também, tá? Aqui na ISO, por exemplo, nós temos aqui, ó, pinos. Dentro dos pinos, nós temos o pino paralelo, que é conhecido como cupilha. Olha ela aqui. Ranhurados são as cavilhas e alguns rebites. Forquilha, pinos com trabalhar com cupilha, é muito interessante, tá? Então veja aqui, construtivamente tem vários modelos. Vamos começar aqui na ISO esse aqui é pino reto, pino mola, pino elástico, ranhurado. Vamos começar aqui com não afunilado, mas esse forquilha aqui. Esse forquilha, ele chama de forquilha por causa de tradução, tá? Mas ele tem uma extremidade, com uma cabeça e na outra um furo, tá? Ele pegou aqui o tamanho 10, porque sem querer eu passei aqui, ele viu que o furo era 10, entendeu? Então eu vou tirar ele aqui de novo, vamos colocar aqui, ele já vai vir configurado. Ó, veja que ele veio bem maior. Posso chegar próximo do nosso furo, ó lá. Ele já automaticamente se alinha. Vou soltar ele aqui. Ele já viu o tamanho 10, posso mudar aqui, ó. Vou colocar o tamanho 100 aqui, ó. Maior que nossa peça ali, né, ó. Tamanho 5, ó, metade do que a gente vai aplicar. O nosso é o 10. E aí aqui embaixo, ó, você vai alterar o comprimento dele, tá? Comprimento de 20. Esse é o menor que ele tem. Aqui no caso, então, se eu não tenho um comprimento menor, eu teria que utilizar uma arruela, outros elementos aqui para fazer o espaçamento. 22. Vamos colocar ele aqui. Vou colocar a arruela junto, então. De 20 foi o menor, né? Aqui é sem furo. Se eu quiser fazer um amassamento, a gente vai usar ele com furo, que eu vou utilizar a cupilha, tá? Se eu colocar o de 8, ele é muito menor. Vai ser o de 10 mesmo. Será que na outra norma tem? Naquele já vai mudar a característica do pino. Ó. Vou pegar aqui o de 10. Pronto, aqui tem, ó, comprimentos diferentes. Não, esse aqui é 2 furos, ó. Tá? Então, vou fechar ele aqui, vamos colocar ele de novo aqui. Vai ser de um furo só mesmo. Aqui. Pinos, vamos puxar ele para cá. Vamos colocar ele ao contrário, porque facilita a nossa montagem. Não, pode ser aqui mesmo, a gente vira a peça. Tá aqui ele, de 10, comprimento 20. Ok, não queremos outro. Fechou. Temos aqui a montagem. Tem uma pequena variação de espessura aqui. Vamos ver aqui, ó. Avaliar medidas desse furo, essa chapa. Ele pegou aqui a medida do centro, ó. Eu posso vir aqui e pegar da extremidade. 3,9 milímetros aqui, ó. Essa variação, não tem problema. Vou vir aqui dentro do toolbox novamente, vou vir aqui em arruelas. Arruela simples. Vamos pegar uma normal aqui, ó. Vou chegar aqui próximo, ele já vai ver o tamanho do elemento. Se eu aproximar aqui, ele já fez o posicionamento, ó. Eu vou com o tamanho 11 por causa da folga. Se eu colocar 10, talvez fique muito justa. Colocamos uma arruela ali. Ok. Não quero outra. E agora nós vamos colocar aqui um pino paralelo. Quem que é o pino paralelo? É a nossa cupilha. Ó. Trazer ela para cá. Ela veio num tamanho elevado. O nosso tamanho aqui, o nosso furo, eu não cheguei a medir ele, tá? Vamos então cancelar aqui ela. Vamos medir aqui, agora eu ia medir isso, esqueci de olhar. Diâmetro de 3,2. Então esse é um pino de 3, vamos ver aqui. Paralelo. Nominal de 3. 3,2, ele já traz aqui no diâmetro. O nosso pino, ele tem 10 de comprimento, ele tem um comprimento de 14, aqui eu vou colocar 16, um pouquinho mais longo. Pessoal, não tenho como amassar ele aqui, tá? Eu vou tentar ver aqui se tem uma configuração nova nesse novo modelo. Feito isso, o que nós vamos fazer? Posicionamentos, a gente mesmo faz. Então, eu vou colocar aqui, ó, essa parte cilíndrica, nessa parte cilíndrica, tá? Ele gira mesmo, que eles são soltos aqui dentro, ó. Posso vir aqui rapidamente, só para facilitar o que eu vou fazer. Botão direito no pino, fixar, só para eu fazer essa montagem, agora ele consigo mexer.
Então, eu trago ele próximo aqui, como se fosse a posição. Tem como eu referenciar isso, professor? Tem. Eu geralmente pego essa parte cilíndrica aqui, ó, e coloco em conjunto com essa aqui, ó. Ele não vai aceitar, vamos ver se ele aceita o furo. Tangente ali. Aí ele não vai ficar. Ah, já ficou, já, travou. Se eu quiser deixar ele mais parado mesmo, eu pego essa aresta aqui com essa aqui, coloco eles em paralelo. Deixa eu ver se ele vai deixar aqui. Aí aqui, ó, eu pego geralmente essa superfície e essa aqui, posicionamentos. Deixo eles perpendiculares aqui, ó. Pronto, ok. Tem algum erro de posicionamento aqui? Essa tangência aqui que não deu muito certo. Vamos excluir ela aqui, que já corrige todo mundo. Pronto. Pessoal, aqui eu não tenho como fazer esse amassamento, tá? Estava até procurando essa característica aqui no Toolbox, mas eu não achei ainda se ele tá, esse modelo novo está permitindo mostrar o amassamento. A gente demonstra ele assim, ó. Então veja que aqui nós fizemos a união das duas chapas por meio de um pino travado por uma cupilha, ou seja, pela vibração, pelo trabalho, logicamente ele estaria amassado, ele não se soltaria. E aí você teria ali uma montagem permanente. Por que é permanente, professor? Porque quando eu tirar a cupilha, ela não pode ser mais reutilizada, ok? Se aqui seria um exemplo, seria, poderíamos outros? Sim, por exemplo, chapa. Vou colocar mais uma aqui. Ok, posicionar. Então, só para desencargo de consciência, eu vou falar que esses estão alinhados. Só estou fazendo isso só para manter a posição delas ali. Esse, vou arrastar aqui para o lado, ó. Vou falar que deste para este, ó, ele vai ter uma distância aí de 10 milímetros, tá? Só para ficar próximo ali. Essa de baixo é o que vai fazer a união. Então, essa superfície vai tocar nessa. Esse furo alinhado nesse. Vamos 360 aqui. Esse coincidente. Pronto. Vamos fazer uma outra união aqui. Por exemplo, união por rebite. Será? Vamos olhar aqui. Então, nós temos aqui o nosso pino paralelo. Pino mola, pino elástico. Ó. Como que eu faço um pino elástico? Eu arrasto ele aqui para... Deixa eu ver se esse aqui vai ter o modelo. Olha lá, ele já puxou para o tamanho, ó, tá? Eu vou deixar ele já aqui na posição. Vou deixar ele aqui fora para a gente alinhar. Veja que ele já tem um diâmetro nominal de 10, comprimento de 10. Eu vou colocar um comprimento um pouquinho maior aqui. 10 ele vai ficar justo, tá? 12 não seria problema? Não, não seria. Vou deixar de 10 mesmo, então. Ok. Eu vou deixar ele fora, que eu vou fazer o posicionamento por específico. Posicionar. Essa parte cilíndrica dele vai pegar essa nossa. Essa superfície vai facear com essa, né? Ó, ele é de 10 milímetros. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Esse é um pino elástico montado. A montagem. Tá? Se vocês entenderem como ele é aplicado aqui dentro, eu estou fazendo eles alinhados aqui justamente para a gente fazer isso aqui, ó. De aplicar cortes aqui, poder visualizar internamente eles. Ó. Então, tá aqui. Então, olha aqui, ó, a montagem dos mesmos, né? Deixa eu colocar só nessa vista aqui. Opa, é a outra. Então, aqui, ó, nosso pino passante, né, ó, justo aqui dentro. Ó, ele tem um abaulado aqui, ó, que precisa ser escariado. Isso aqui seria uma detecção de interferência aqui, né, ó. A gente só ia achar essa interferência aqui, a gente fizesse o teste, a gente faz para ver. Nossa arruela, nosso pino travante aqui, né, o paralelo. Olha o anel elástico montado aqui, ó, né. Então veja que essa é a região de contato. Por isso que eu falei em colocar o 12. Se eu vier aqui editar ele, opa, não é isso que eu quero fazer. Editar componente no toolbox. Eu vou colocar o comprimento dele aqui de 12. Vou corrigir ali uma configuração nossa. Eu falei que ele era coincidente aqui, né? Ó. Eu vou editar. Vou falar que tem uma medida agora. Não, né? Não nesse. Ok, vamos colocar aqui, ó. 10, não. Vou colocar 1 milímetro aqui, já que ele tem 12, né? Eu vou puxar um para cada lado, ó. Ok. Então, recentralizei aí ele. Ó. Então, veja que ele está encostando essas arestas aqui dentro, ó, que é justamente o elemento de fixação dele. Ok?
Tem um posicionamento, não quero. Vamos fazer aqui, ele fica um pouco saliente, não tem problema. Vamos fazer uma outra montagem. Inserir componente. Vamos colocar mais duas chapas aqui, ó. Uma, duas. Posicionar. Então, vou colocar algumas referências só para elas ficarem na mesma posição aqui, ó. Essa com essa. Essa com essa, né, ó. Arrastar para o lado aqui. Essa superfície com essa. Distância de 10, igual na outra. Vamos colocar aqui, ó. Essa chapa com essa chapa. Ok. Esse furo com esse furo. Vamos lá nosso giro. Essa superfície com essa. Pronto, coincidente. O que nós vamos colocar aqui agora? Vamos colocar um rebite, né? Pessoal, lembrando que nossa aula é bidirecional. Qualquer dúvida, questionamento, só falar. Paralelo aqui fendido, ranhurado. Vamos ver se esse ranhurado vai dar certo aqui. Ele tem pequenas ranhuras ali, ó, tá vendo? Não queria esse ranhurado, não. Deixa eu tirar ele aqui. Vamos pegar lá no Normadin. Vamos sair dessa norma. Normadin. Pinos. Rebites, ó. Aqui temos diversos modelos de rebite. Então, nós vamos pegar esse nosso primeiro aqui, que é o comum. Vamos puxar, veja que ele já vem rebitado, né? Ó. Ele já achou o furo ali. Olha, ele já pegou. Diâmetro de 10. Só que o comprimento do nosso rebite, aqui eu tenho que colocar em compensação a cabeça. Deixa eu ver se é 20. Não, acho que é 22. É 22. Ele tem 6 de cada lado, esse aqui. Eu sei que a cabeça dele, o tipo B ele é menor, tá? Ó, ele é escariado. O nosso é o tipo A, que é 2 cabeças cilíndricas. Ok. Não quero outro. O rebite ele já vem fechado aqui, viu, pessoal? Olha aí, aplicado. Vamos ver aqui internamente. Ok. Olha aí o rebite já fechado, né, na posição. Vou pegar aqui só a imagem aqui. Então, esse aqui é o rebite já unindo as duas chapas, tá? Aqui vai ter uma interferência aqui. Vamos só fazer o teste, avaliar, detecção de interferência, calcula. Olha lá, só ali mesmo, ó, ele precisava ter escariado a região. O resto está todo mundo na medida correta. Que mais podemos colocar aqui? Vamos ver aqui. Eu não lembro de tudo também, não. Vou lembrando aos poucos aqui. Pinos, tem um pino vazado, né? Ó, rebite furado. É a mesma linha de lá, ó, mola, pino elástico, paralelo, ranhurado. Com rebite vazado aqui, só para vocês verem, geralmente a gente vê esse aqui em panela, tampa de panela. O rebite você vê muito em cabo de panela, viu, pessoal? Fixação do cabo, né, na caçarola, né, na parte metálica para o cabo. Montagem, inserir componentes, fixar aqui duas chapas. Então, vou colocar uma, duas. Não quero mais. Posicionar aqui. Dessa chapa para essa. Eu tenho uma distância aí de 10 milímetros. Opa, ele puxou para dentro. Vamos digitar aqui, a gente vê. A gente inverte. 10 é ao contrário, ó. Pronto. Esse vão estar alinhados. Esse. Essa superfície com essa. Montagem da aula passada, vocês fizeram. Lá o parafuso. Essa com essa. Vou dar um 180 aqui, ó. Esse com esse. Nós vamos colocar aqui um rebite vazado, né? Toolbox. Vamos pegar esse aqui. Chegar mais próximo aqui do furo para a gente poder ver. Olha lá. Ele também pediu um escaneamento ali, mas a gente vai resolver isso. Deixa eu ver se ele vai pegar aqui a... Ele não pegou a distância. Esse aqui é um pouco menor, ele é o de 10, tipo A. Parede, a espessura dele, ó. Tá de 0,5, eu posso colocar de 1, ó. Ele é bem mais espesso, tá? Comprimento. Comprimento da garra, não, comprimento.
Vamos ver aqui o 20, se ele vai dar o comprimento. Antes de fazer isso, eu vou dar um ok, não tem problema, não quero outro. Eu vou fixar ele aqui, ó, posicionar. Essa superfície vai tocar essa aqui, ó. Ah, professor, ficou maior ali, tudo bem. Botão direito, editar componente no toolbox. O comprimento dele aqui é de 10. Opa, não é, tem que descontar. Vamos para 12. Também não, vamos para 15. Ó, 15 não deu. Só tem 12 e 15, professor. E agora? Comprimento da garra 11. Vamos colocar aqui ela de 10. Deixa eu ver se é isso aqui. É, ó, 10 milímetros. Pronto. Ó. Mordeu o amassamento. Ok. Aqui é um rebite vazado. Uma coisa interessante, viu, pessoal? Nós vamos corrigir isso agora. Ó. Veja que todos eles, tanto esse quanto esse, deu uma interferência aqui, né? Ó. Avaliar, detecção de interferência, calcula. Ó. Tem duas, ó. Aqui, ó. Para essa dúvida, olha o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui em avaliar, medida. Quanto será que é esse raiozinho aqui? Opa, olha aí. Ele deu comprimento de arco, né? Ó. Não é o que eu queria não, mas... Deixa eu ver se eu consigo essa medida aqui, ó. Desse ponto para este. Se ele vai me dar. Pronto, ó. 1 milímetro. Esse aqui é o raio, né? Olha o raio aqui, de 1 milímetro. Olha o que nós vamos fazer. Nós vamos voltar aqui na nossa chapa. Vou pegar, não vou fazer um fillet, vou fazer um chanfro. De 45, vou colocar uma medida aqui de 1,5, tá? Ó. Nesse e nesse. Olha como ficou o nosso furo escariado. Ok. Isso aqui vai influenciar em todas? Vai, sem problema nenhum. Sim. Ficou até grande demais, ó. Podia ser só 1 milímetro lá o chanfro. Não bate aqui também, ó. Tá? Vamos alterar ele lá. Algumas pessoas me perguntaram se dava para alterar na montagem. Dá, ó. Botão direito, editar peça. Eu tenho que salvar primeiro. Salvar como montagem assim mesmo. Tá aqui ela, ó. Tá aqui a chapa montada. Vou pegar esse meu chanfro, vou editar ele aqui, vou colocar uma medida aqui de 1. Olha aí. Ok. Pessoal, por que que eu não posso só fazer de um lado? Porque se eu fizer desse lado, vai ficar desse lado aqui, e não desse. Aí é estratégia de montagem, teria que ter invertido todas as peças para ter somente o lado de fora escariado, tá? Então, são aplicações distintas. Veja que nós tivemos aqui modelos de rebites distintos, né? Ó, e as suas aplicações. Ou seja, isso aqui que nós utilizamos no dia a dia, na montagem. Então, a partir de hoje, a gente vai trabalhar a especificação de projetos, né? Quando a gente for desenhar um elemento, eu vou colocar lá meu elemento de fixação, minha porca, minha argola, meu parafuso, meu pino, minha cupilha, meu rebite. Ou seja, tudo isso, ele entra dentro do sistema, facilita você na hora de desenvolvimento de um elemento. Se eu vier aqui, por exemplo, agora, ó, rapidamente, em comandos, procurar aqui tabela. Vai abrir aqui uma configuração, tabela de lista de componentes, a lista de materiais, a lista do bom, que a gente chama, né? Eu vou dar OK aqui, ó. Ele já monta aqui para a gente todos os elementos que estão aqui, ó. Chapa, nós colocamos 8 chapas, ó. 2, 4, 6, 8, legal. Aqui ele traz a normativa, tá? Ó. Mas qual seria o elemento 2? Vixe, professor, eu não sei qual é o elemento 2. Tranquilo, a gente pode vir aqui, ó, em marcação, não. Layout, geralmente, né? E geralmente isso aqui a gente faz no... Vou colocar aqui balão. Opa, balão, ó. Eu já abri o balão. Eu posso identificando meus elementos aqui, ó. O que é esse primeiro? Ele vai dar um númerozinho ali. Não deu. É aqui ele não vai dar. Ao 7. Opa, cliquei fora. Ele não pegou. Vamos pegar por dentro. Então, já que ele não está pegando assim, é porque está cortado, pessoal. Ele está pegando outro plano. Um corte geralmente aqui não dá muito certo. Tem que tirar o corte. Mas você vai identificando. Esse é o elemento 7, ó. Vamos ver se ele vai pegar. Deixa eu tirar o corte aqui. Balão.
Vamos lá, agora ele vai. Ó. Número 6. Número 5. Esse aqui é o número 3, acho. 2. 4. 3. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 que estão aí, ó. Ou seja, nós conseguimos identificar todos os elementos que estão na nossa montagem. Ou seja, tem várias funcionalidades que o software já traz para a gente. Aqui é uma montagem simples, mas se a gente fosse solicitado lá, quantos rebits nós temos na nossa montagem? O elemento 6. Opa, aqui só um. Se fosse uma montagem com 200 rebits, e eu durante o processo fui só colocando, não me preocupo com contagem, porque depois o software conta para a gente. Ok? Pessoal, sobre nossa aula de hoje, deu para compreender aí a sequência, a lógica? Tranquilo, professor. As aplicações? Essa tabela não é recomendada nessa vista, tá? Porque ela é um plano, ó. Aí porque o corte não dava certo, ó, porque ele fica em várias distâncias diferentes, ó. Tá? Isso aqui, geralmente a gente faz um desenho técnico, ok? Fiz aqui só para demonstração mesmo, mas não é recomendado. Tanto que eu vou vir aqui, ó, em tabelas, ó, excluir tabelas. Em anotações aqui, ó, deixa eu ver se os balões não são. Onde eles estão aqui? Vou ter que deletar um a um aqui. Seleciono eles, deleta. Pronto. Pessoal, sobre nossa aula de hoje, tranquilo? Deu para compreender? Legal, Felipe, Diego. Então vamos lá. Sobre tranquilo? Tranquilo. Eu vou mandando mensagem para vocês, pessoal. Só a frequência, eu tinha esquecido. Vamos aqui, por favor. Só para a gente gerar a nossa lista de frequência. Qualquer dúvida, questionamento, críticas ou sugestões, estamos à disposição nossos meios de comunicação, nossa ferramenta Torpedo, nosso grupo do WhatsApp. Quem tiver alguma dúvida referente à prova, à teoria, à execução, perguntem, questionem, não deixem para em cima da hora, ok? O pessoal está colocando aí os nomes. Temos bastantes alunos hoje presentes, 14. Vamos lá, mais algum questionamento? Pessoal, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Boa semana a todos. Até a nossa aula de quarta-feira.